Em nome do Pai.
paternidade dentro das nossas casas. Peçamos perdão, Pai. Coloquemos as nossas famílias, os desentendimentos, a falta de acolhimento dentro da nossa casa, desse mundo. Tantos estão se matando, tantos estão tirando as vidas, Pai. Peçamos perdão. Oferecimento desse santo terço, Divino Jesus, eu ofereço esse terço que vamos utilizar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-me pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem eu me dirijo, as graças necessárias para bem rezá-lo e para ganhar as indulgências desta santa devoção. Oferecemos também, em reparação aos corações de Jesus e Maria, nas intenções do Imaculado Coração de Maria, nas intenções do Santo Padre, pelo Santo Padre e por toda a Igreja, pela santificação do clero, das famílias, pelas vocações às sacerdotais, religiosas e missionárias, pedimos pela paz no mundo e, em especial, pela paz no Brasil. E no ato de fé, vamos olhar para aqueles irmãos e irmãs que estão passando pela depressão, pela angústia, pela ansiedade. Eu creio, Senhor, que sois o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Eu creio no Divino Espírito Santo Santificador. Senhor, hoje pedimos a graça da libertação da depressão, por nós e por aqueles cujos nomes neste momento são lembrados. Você, meu irmão, minha irmã, que passa por esse problema, apresente no colo da Virgem Mãe, apresente familiares, apresente vizinhos. Vamos apresentar este momento. Jesus, liberta-me, Senhor, da depressão. Todos, em nome de Jesus, liberta-me, Senhor, da depressão. Em nome de Jesus, liberta-me da angústia. Em nome de Jesus, liberta-me da angústia.
protejam todas as mágoas e todas as formas de manifestação da angústia. Cure, Senhor, onde esse mal se instalou. Arranque pela raiz esse problema. Cure as lembranças dolorosas, os traumas, ressentimentos e as marcas negativas. Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente em meu ser, com teu poder, em nome de Jesus. Refaça minha história, meu passado e meu presente. Livra-me, Senhor, de todo mal, e que nos momentos de solidão, teu descaso e rejeição, eu seja curado e libertado na tua presença. Eu renuncio no poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, ao medo, à incerteza, à desesperança, e me apego em teu poder, em tua graça e tua bênção. E todos juntos, dai-me, Senhor, a graça da libertação da depressão. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da depressão. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da angústia. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da angústia. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da ansiedade. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da ansiedade. Creio em Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem tentação, mas livrai-nos do mal. Uma Ave Maria, a Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma Ave Maria, a Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma Ave Maria, a Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E assim, meu irmão, minha irmã, hoje vamos rezar os mistérios gozosos. E assim, aquelas pessoas que estão entrando neste momento, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na comunidade Santana do Povo Bandeira e Nossa Senhora se alegra com seu sim, com seu amor. E no primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Há duas fontes sobre o achado da imagem que se encontram no arquivo da Cura
1743. E no arquivo da Companhia de Jesus, em Roma, a história registrada pelos padres José Alves Vilela, em 1743, e João de Moraes e Aguiar, em 1757, cujos documentos se encontram no primeiro livro de tom da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha mais o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia.
comunidade. Seja bem-vinda queimando neste momento de oração que Nossa Senhora. E assim todos os irmãos e irmãs estão rezando e de toda a sua família. Pai nosso que estás, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. De nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai, fogo e inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. meu Jesus, misericórdia, imaculado coração de Maria, seja o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a Deus. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós, São Ana e São Joaquim, rogai por nós. e neste terceiro mistério, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Após várias tentativas e frutíferas, desceram o curso do rio até chegar ao porto Itapaçu. Eles já estavam desistindo da pescaria quando
quando João Alves jogou sua rede novamente, em vez de peixe, apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria sem a cabeça. Ao lançar a rede novamente, apanhou a cabeça da imagem, que foi envolvida com o lenço. És Maria, a gente que sabe ouvir e Virgem que sabe ouvir o que os
Jesus, misericórdia, imaculado coração de Maria, seja o nosso refúgio e um caminho que nos conduz a Deus. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, e neste quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. E neste quarto mistério vou apresentar as orações da Jaqueline Marcos. Ela deseja uma boa noite a todos, pede oração pela sua família, pela Jaqueline Marcos, pelo Cristo, Arinéia Marcos, e principalmente para o meu filho Wilson de Marcos. Então vamos rezar. A Camila Melo pede oração pelos seus filhos, o José Cauã, José Luan. A Carminha pede orações por todos da comunidade, para todo o clero, os enfermos, no fim desta pandemia. A Maria de Clara de Oliveira deseja uma boa noite a todos, pede oração pela sua família. Após terem recuperado as duas partes da imagem, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais mover. A partir daquele momento, os três pescadores apanharam tantos peixes que se viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume da pesca ameaçava afundar as embarcações. Esta foi a primeira intercessão atribuída à Santa. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta na cega vai ver a luz, que um dia o povo se anima e caminha com Deus Jesus. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher, ensina teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina o teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave
paz, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os mais necessitados. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. meu Jesus, misericórdia, Imaculado Coração de Maria, seja o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a Deus. E neste quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus. E assim, nossa irmã Luciene Vieira pede pelas famílias, pela família Marinalva, pede pela saúde da Eledi Júnior, a Maria de Fátima pede oração por todos os idosos, enfermos que estão nos hospitais, nos lares, em especial pelos idosos e enfermos da nossa comunidade. Rezemos também pela família Galvão e todos os doentes. A Luciene costuma pedir também que ela entregue a sua família, o Pedro, seu esposo e todos os seus netos, pedindo à nossa mãe, a Virgem Mãe, que abençoe e guarde cada um. A Maria de Fátima pede também tantos irmãos e irmãs que são dependentes do álcool ou também do cigarro. Apresentamos todas essas orações no colo da Virgem Mãe. E no momento de silêncio, refletimos um pouco com essa perda. Tantos irmãos e irmãs que partiram devido a esta pandemia no mundo inteiro. Quantas famílias se perderam, se desviaram, deixaram que a luz do Senhor se apague em seu coração. E assim rezemos pelo mundo, rezemos pelos nossos vizinhos, vamos rezar pela nossa família. Quantas das vezes nós distanciamos do amor familiar? Quantas das vezes não desejamos um bom dia dentro da nossa casa, almoçarmos juntos? Vamos entregar, pedindo a Nossa Senhora Aparecida nesse momento, que possa ir ao encontro de todos nós, encontro de tudo aquilo que levamos dentro de nossos corações. Reze pelo seu esposo, reze pela sua esposa, pelos seus filhos, reze por toda a sua família nesse momento, entregando no colo da Virgem Mãe, Mãe Aparecida.
a devoção foi crescendo entre o povo da região. E houve relatos de milagres por aqueles que oravam diante da Santa. A fama de seus foi espalhando por todas as regiões do Brasil. Nessas vezes, as pessoas que à noite faziam diante delas as suas orações. Diziam que viam luzes de repente apagadas e depois de um pouco reacendidas, sem nenhuma intervenção humana. Logo já não eram somente os pescadores os que vinham rezar, mas também muitas outras pessoas das vizinhanças. A família construiu o oratório Porto de Itaguaçu, que logo tornou-se pequeno para abrigar tantos fiéis. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como quem que ama. Nas Ave Marias eu rezava, eu sempre incluía umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente quem mais precisar. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. meu Jesus, misericórdia, imaculado coração de Maria, seja o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a Deus. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que recebereis em vossas mãos liberais. Dignai agora e para sempre, tornai-nos a vosso Pai, e para mais vos agradecer. Salve Rainha, salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Os venerados filhos de Eva, a vós os esperamos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Ele é coisa trocada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Neste momento, vamos ofertar rosas para nossa mãe. Quantas das vezes, meu irmão, minha irmã, a gente não oferta esse amor à Virgem Mãe? Quantas das vezes, diante do sacrário, da Eucaristia, a gente não oferta este amor? E assim, levando para os nossos corações. Nesse momento, vamos acolher a nossa irmã de comunidade, a Carminha, ofertando esta rosa para Nossa Senhora, cantando. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria,
você que participou